pessoal. E vocês? Estão me ouvindo? Falem aí, pessoal, né? Eu tô te ouvindo super bem também, Sônia. Até preparei aqui, falei assim, olha, eu vou equipada, porque eu gosto de falar bastante, né? Eu falei assim, eu já vou com esse fonezinho aqui, que eu uso, né? Eu utilizo agora nos atendimentos, já utilizava antes, mas eu acho que fica, né, melhor, às vezes minha voz um pouquinho mais baixa, enfim, né? Então, eu vim preparada para nossa live, falar um pouquinho sobre emoções em tempos de pandemia, né? Ó, Então, eu quero agradecer. tem uma pessoa falando que tá baixo. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais. Vê, Falar do será que melhorou? Me falem aí, se tá bom. joinha aí se você tá me ouvindo. Agora a Angelis vai falar um pouquinho para vocês também. Dar um joinha se vocês estão ouvindo nós duas, tá? Fala aí, Angelis. Uhum. Boa noite, emoções em tempo de pandemia, um bom tema para falarmos, para discutirmos. Deixa eu ver, agora estou ouvindo, é isso? Então, acho que sim, né, Sônia? Acho que estão ouvindo, né? Então, É. Então, olha lá, os dois estão bons, né? Eu acho que é isso, né? Então, eu quero agradecer, primeiramente, o convite seu, Sônia, da equipe ASIG. É uma equipe aí que eu trabalho já. Eu estava fazendo as contas, falei, meu Deus, acho que desde 2016, 2017. Falei, nossa, quanto tempo, né? Isso é muito bom, nós estarmos juntos. E parabenizar, né, você por trazer um tema tão importante. Eu acho que é para todos, é geral, para os pais, para os professores, né? Eu também sou mãe de um aluno e eu acredito que a gente tem passado bons bocados, para a gente não falar outra palavra, né? Mas são desafios, então é um tema aí que nós podemos tratar. E antes mesmo da gente começar, Sônia, se você me permitir, eu quero pedir para o pessoal que ainda não me conhece, pega papel e caneta, né, Sônia? verdade. Não é assim? Olha aí, Eu, pessoal. Pega papel eu e sempre... caneta, porque Não é? Eu sempre gosto de trazer algum exercício. pega Né? papel e caneta. Vai lá. Uhum. Eu gosto de trazer algum exercício para que você saia dessa. Oi? Não, eu fiquei sabendo hoje à tarde que vai ter umas dicas aí para anotar, né? Pra gente. Isso mesmo, isso mesmo. Para que você saia dessa live com conteúdo realmente, né, Sônia? Então vai ser um tempo curto, eu acredito, né? Então é bom falar para vocês que é um tempo curtinho, então de 30 a 40 minutos, mas nós queremos, e quando eu e a Sônia estávamos conversando, porque nós conversamos por 2 vezes antes, né, Sônia, de trazer essa live, nós pensamos em algo que seja prático, mas de grande relevância para vocês. Então pega papel e caneta. E o que eu quero dizer é o seguinte, que talvez, né? Não é só papel e caneta, não, que eu vou pedir, tá? Eu Tá. só vou dar uma de blogueira aqui, né? Mas olha, pensa em alguém aí, gente, que você acha que deve assistir essa live. Pense em alguém que o tema, né? Quem que não. Acho que todo mundo precisava ouvir, né, um pouquinho sobre como lidar com as emoções. Mas você deve ter um amigo, um parente. Eu vou pedir para vocês mandarem, né? Você vai aí em algum lugar do Insta que eu não lembro e você manda esse link dessa live para alguém. Eu quero ver cada um de vocês convidar pelo menos uma pessoa para estar com a gente, ouvindo esse conteúdo, né? Olha, a Angelisa é muito cotada, viu? Né? Para conseguir esse horário, né? Então, tudo sempre tem um custo, nós conseguimos trazê-lo aqui. Então, convida mais alguém, vai valer a pena. Combinado? Sônia, sabe, aproveitando o seu gancho, eu acredito que talvez quem mais precisava estar aqui não está. Né? Porque só vocês, as pessoas que estão aqui já se interessaram pelo tema. Então, são pessoas que provavelmente já gostam de autoconhecimento, já olha para si. E talvez eu quero convidar você a pensar num amigo ou numa amiga que você ama muito e quer que ele esteja melhor emocionalmente com ele, ou até mesmo aquela amiga ou mãe que está lá nos grupos de WhatsApp e que está ficando louca com as criançadas em casa, ou ainda que está dando alfinetada em todo mundo nos grupos de WhatsApp, do condomínio, ou ainda
achando briga lá no Facebook, traz para cá, porque são as emoções que faz a gente também interferindo nos nossos relacionamentos. São as emoções que em alguns momentos nos levam a tomar decisões erradas, ou precipitadas, ou impulsivas, e que depois nós vamos pagar um preço alto. Nem sempre, mas nós podemos pagar um preço alto. Então, clica aí no aviãozinho, chama a galera geral, né? É só clicar aqui, manda lá para umas 6, 7 pessoas. E mais, Sônia, é o seguinte, se você que está aí ficar até o fim, eu tenho um presente especial, hein? Tá? Mas eu quero um voto de confiança, talvez você não me conheça, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o tema que eu trouxe, eu sou apaixonada por esse tema e eu estudei muito, né, para trazer algumas coisas para vocês. O tempo é curtinho, eu poderia falar disso, assim, umas 8 horas seguidas, eu acredito, porque é um tema, assim, muito grandioso, mas o que eu trouxe aqui vai ser prático, você vai conseguir aplicar na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio. Então, vamos até o final, né? Eu gosto muito, Sônia, nós fizemos um curso juntas, né, e Napoleão diz que a diferença das pessoas que têm sucesso e as pessoas que fracassam são que as pessoas que têm sucesso terminam o que começam, não é? Nunca abandonam no meio do caminho. Então eu quero convidar você que está aí até o fim com a gente, tá certo? Tamo junto? Fazer um PJ aqui com vocês. Ó, faz a mãozinha. Isso. Enquanto nós falamos, enquanto essas pessoas vêm chegando, eu quero saber o seguinte, gente, eu fiz um roteirinho aqui, tá? Então eu tô toda equipada, senão eu fujo do assunto, porque eu vou querer colocar muita coisa. Mas eu quero saber, você que está aí, você é emocionalmente educado ou você é um ignorante emocional? Quando você está tratando do seu filho, você está ensinando, educando seus filhos emocionalmente e como? Você está pelo seu exemplo, né? Ensinando eles a serem agressivos, rudes, intolerantes, ou você está ensinando eles a serem amorosos mesmo diante de uma adversidade? Olha que reflexão. Então, se você quer mudar o mundo, o primeiro passo é olhar para você e mudar você. E é isso que nós vamos falar hoje, nesse tempo. Uma pausa, um stop de 30 minutos aqui para a gente conversar, mas que você possa refletir, então, o quão importante é olhar para dentro. Isso não é só Angelis, não, que está falando. Né? Se a gente pegar na literatura pessoas de referência, nós vamos ver que eles dão aquele stop e que autoconsciência e autoconhecimento faz parte da vida deles. Então, é importante realmente a gente estar parando e pensando sobre isso. Né? Eu acho que vamos começar, né, Sônia? Posso dar start? Acho que o pessoal aí já chamou, daqui a pouco vem chegando mais pessoas. Já demos o start, né? Já, né? Tá certo. Então, mas agora eu já vou começar falando de temas mesmo. Olha só, pega seu papel e caneta e pensa aí, como você se sentiu nos últimos 35 dias? Você teve medo? Medo do quê, hein? Medo de perder o emprego, medo de passar necessidade, medo de uma falência, medo de não conseguir suportar ficar em casa, medo de passar fome. Do que você teve medo? Ou você não teve medo? Teve uma ansiedade, teve, deixa eu ver, uma raiva, né? O que será? Como que você se sentiu nos últimos 35 dias? Ok? E na última semana, nos últimos 7 dias, como você se sentiu? Nas últimas 24 horas... E agora? Escrevam aí para mim, como que você está se sentindo agora, hein? Você está tranquilo, está de boa, está com fome? Como que você está se sentindo agora? Quando nós falamos em emoções, Sônia, é refletir sobre a consciência do que está passando aqui dentro. Né? Nós não sabemos, então eu olho para a Sônia e vejo ela, vou olhar, vou julgar, vou pensar, mas eu não sei o que está passando aí dentro do seu coração e da sua mente. E isso acontece em todos os relacionamentos a todo tempo. Dentro da empresa, no ambiente de trabalho, entre líderes e liderados, entre professores e estudantes, né? Entre num grupo de pais. Então, essas emoções, elas refletem muito, inclusive na produtividade, seja ela na empresa ou até mesmo dos nossos estudantes. Né? Então, por isso que é interessante nós olharmos qual que é a emoção mais presente hoje na sua casa. Quando você dá esse stop e para e reflete, você consegue trazer consciência. E o interessante é que eu trouxe a questão do medo,
né? Olha só, empatia. Algumas pessoas já começaram a colocar ali. Podem colocar. Como é que você está se sentindo agora, hein? Eu estou vendo aqui os comentários de vocês, eu consigo já ir pegando ganchos, tá? Mas é importante a gente saber o seguinte, que quando nós falamos em pandemia, então quando nós decidimos o tema da live, né? Nós falamos em pandemia, pensamos na questão de isolamento. E há 35 dias, mais ou menos, quando tudo isso começou, eu imagino que pegou todos nós fomos pegos no susto, né? Nunca na vida eu, Angelise, imaginei passar por uma situação dessa, imagino que a Sônia também, não, e imagino que todos que estão aqui, nós já estamos em quase 30 pessoas, nunca imaginaram passar essa situação. E de repente nós fomos pegos de surpresa. Eu estava viajando, né? Planejei uma viagem de aniversário de 8 anos para o meu filho e 57 anos da minha mãe. Então foi algo pensado, idealizado, e de repente, no meio dessa viagem, veio a questão da pandemia. A gente já sabia que estava acontecendo lá longe, né? Lá na China. Mas de repente, vir aqui perto de nós somos pegos de surpresa. Então vem várias emoções que a gente não deve colocar como positiva ou negativa, mas nós podemos considerar elas. E entre elas tem o medo. Inclusive, quando nós recebemos o material do CRP, que é o Conselho de Psicologia, ele fala a respeito de todos esses medos que é comum a todos nós, que nós estamos sentindo e que está tudo bem. Se ele for persistindo, nós podemos pedir ajuda, né? Para quem? Para um psicólogo, para um profissional, né? Que vá trabalhar isso. Mas o que você está sentindo, talvez, seja normal para esse momento de pandemia. Nós nunca imaginamos ficar isolados, né? E quando a gente fala do isolamento, por exemplo, nós podemos ficar isolados, por exemplo, numa questão voluntária. Eu vou para a fazenda, passar uns dias para refrescar a mente. Eu vou para minha chácara, vou fazer uma viagem sozinho. Então, esse é um tipo de isolamento. Ou até mesmo quando uma pessoa fica doente, né? Que ela vai o quê? Se isolar para ela poder ficar mais saudável. Entretanto, esse isolamento que veio agora com a pandemia é um isolamento social e nos colocou o quê? Né? O sentimento de estar preso foi involuntário, ninguém escolheu. E eu acho importante a gente falar isso, porque em algumas brigas que a gente pega, parece que a gente escolheu isso, mas não foi escolhido, né? Foi uma determinação. Então, na nossa mente, e quem é meu coach aí, que eu já vi que tem uma galera aí, e a Sônia vai saber o que eu tô falando, na nossa mente, quando a gente é imposto ou obrigada a algo, a gente tende o quê? A vir um eu crítico aqui. Talvez até fazer uma birra, né? Eu vi esses dias um post no Instagram, ou não lembro aonde, né? No Facebook, algo assim, que dizia assim, não vejo a hora de parar esse isolamento, só para poder ficar em casa sem ninguém me mandar. Então, brincadeiras à parte, não é? Mas é assim, vem aquela questão, nos impostas e a gente não sabe o que fazer com a gente, com a nossa família, no nosso trabalho. Então, nós tivemos que nos readaptar. Então, olhar para as emoções é essencial nesse momento. Faz mais consciência, vai te deixar forte emocionalmente. E quem vai sair melhor dessa pandemia é quem olhar isso, trabalhar, porque vai estar forte emocionalmente. Ok? Faz sentido isso para vocês, gente? Se fizer, vocês fazem um TJ aí, né? Que é de extrema importância. Eu falar para vocês. Tá tudo certo aí? Olha só, e pensando nisso, então, eu trabalhei num grupo, que é no grupo nosso de Telegram, algumas estratégias para autoconsciência. Porque quando a gente fala da parte emocional, o que acontece é o seguinte, que vem as emoções, a gente tende a nomear como positiva ou negativa. Por exemplo, eu não tenho medo. Raiva eu não sinto. A vergonha não faz parte da minha vida. Né? A gente tende a isolar. E isso não é o legal, não é bacana, porque todas as emoções nós vamos sentir e é absolutamente normal. Entretanto, quando a gente tem consciência e dá nome a essa emoção, o que você está sentindo agora? Por exemplo, inclusive faz isso com as crianças também, nós podemos criar estratégias para a gente lidar com aquela emoção. Ignorar não faz menor sentido, vai fazer com que a gente fique refém dessa emoção numa situação que a gente for colocado. Pode ver aí que a gente... Pode falar. Fiz uma coisa que talvez a gente não sabe lidar com essas emoções e a gente vai e desconta em alguma coisa, por exemplo, na comida.
né? Eu tenho uma cachorrinha que a minha veterinária fala assim para mim, Sônia, ela come objetos estranhos, porque ela não sabe lidar com as emoções daquilo que ela está sentindo, ela vai lá e ela faz alguma coisa, né? E que prejudica. Então me veio Perfeito. agora. Perfeito. A gente não sabe lidar e é muito interessante isso que você trouxe, Sônia, porque o nosso corpo fala. Então, se você não identifica essa emoção, seu corpo deve estar gritando ela. Como? Com uma enxaqueca, com uma dor. Eu costumo dizer, né, que quando eu tô com raiva, eu prendo muito esse braço direito. Tá? Então, eu sinto uma dor extrema no braço direito e era raiva. Eu não identificava isso antes. Porque eu, Angelisa, olha só que sacada, gente. Isso eu aprendi faz 7 meses que eu faço uma formação em análise transacional. E tem um autor que ele fala da educação emocional. Inclusive, essas perguntas que eu falei para vocês no início, é dele. Né? E é importante você saber o quê? Que seu corpo, em algum lugar, está falando essa emoção. Então, esse buraquinho de fome que a gente tem, né? Que é da ansiedade de comer, querer preencher algo, provavelmente é uma emoção. Que pode ser uma alegria. Nossa, uau, eu sou ótima. Beijo no ombro, vou comemorar. Né, comendo, ou pode até mesmo ser uma tristeza, né? Ai, hoje foi um dia tão pesado, ou uma raiva. Ai, que raiva daquele ali. Daí a gente pode comer. Então, identificar onde você sente essa emoção que você está sentindo faz muito sentido, né? Porque daí você pode identificar no seu próprio corpo. Quem tem muitas dores de cabeça, né? Quem prende, né? Tem gente que à noite força muito, então maxilar, né? Então pode perceber. E assim, existe famílias e empresas, Sônia, que é muito bacana, que a gente não tem permissão de sentir algumas emoções, né? Então tem família que não pode sentir tristeza. As crianças vão ficar tristes por alguma coisa? Engole esse choro, para de sentir isso. Aqui, né? Vai brincar. E na verdade, enquanto todo mundo vai sentir todas as emoções, mas ao identificar aquilo, a gente pode canalizar da maneira correta, ok? Então, o primeiro passo aí, galera, vocês que estão aí, é parar pelo menos 5 minutos por dia e dar aquela respirada, lembrar aqui da Angelisa da Sônia, e pensar, o que eu estou sentindo agora? Né? Qual que é a emoção que está guiando o meu dia? Né? Qual a emoção dos pais? Eu vi que nós temos alguns pais aqui, de nós pais, enquanto em casa com essas crianças. Né? Nós vamos sentir raiva, tá tudo bem. Nós vamos sentir tristeza, às vezes dá vontade de deitar na cama ali ou ir tomar um banho e chorar, tá tudo bem. Né? Talvez os empresários aí que nós temos, eu vi que nós temos alguns empresários aqui, que é o quê? Meu Deus, o que eu vou fazer com o meu negócio que eu não tô vendo saída? Tá tudo bem, essas emoções vão vir. Só que nós não podemos ficar nelas. Ao identificar, a gente cria um leque de possibilidades de como sair delas, ok? Olha só, falando ainda das emoções, eu acredito que é necessário em alguns momentos a gente se distanciar, tá? Então, inclusive eu estava trocando uma ideia com o Cássio antes de entrar aqui, ele estava me ajudando, né? E nós estávamos falando sobre as emoções, que muitas vezes na nossa casa nós não falamos, né? Ok? E daí a gente não dá nome. Então, talvez a gente ache que a pessoa está pensando ou achando aquilo, e a gente começa a agir ou com raiva, ou com medo, né? Então, assim, se na sua casa tá aquele ciclo de brigas, talvez pela tarefa, porque não tá dando certo alguma coisa, quebrou um prato, um copo, a casa tá uma zona, desculpa a palavra aqui, mas identifica o que está acontecendo, respire fundo e saia da situação. Tente olhar de longe, tente pensar como se você estivesse contando para alguém, né? No coach, por exemplo, você iria contar para mim, né? Mas se você não tem um profissional, um coach, né, um psicólogo, algo nesse sentido, pense, conte para você como seria essa situação. Ao se distanciar, né, você consegue o quê? Ter insights, criar possibilidades. A nossa mente leva a gente como se fosse para um labirinto. Parece que você não tem saída. Isso que você está passando parece que nunca vai acabar, você não tem saída. E se você, né, olha, nós estamos em 30 pessoas aqui. Se vocês, nós 30, né, nós não olharmos para isso, futuramente nós podemos ser reféns dessa emoção. A gente pode pagar um preço caro demais.
né? Seja até uma doença física ou até mesmo uma dificuldade nos relacionamentos. Algumas pessoas em empresas ou no trabalho ou no negócio pensam assim, não está dando certo. Mas por quê? Talvez o que você precise desenvolver antes de qualquer coisa seja o autoconhecimento. Às vezes você busca um alto desempenho, uma alta performance, um resultado financeiro, mas o que precisa vir antes disso que você não está alcançando é esse olhar para você, é esse autoconhecimento. Como eu sempre digo, né, que o autoconhecimento é a chave do sucesso, e é mesmo, porque ele vai te preencher, vai te trazer mais coisas. Muito bem, Sônia, falei para a Sônia assim, ó, vou falar 15 minutos, mas eu falo bastante. Eu vi passando algumas coisas, tentei ler, tá, gente? Eu não consegui, porque senão eu ia me perder aqui. Mas eu quero saber, Sônia, se tá dentro do que você está imaginando, se já tem perguntas aí para me fazer, me conta. Bom, perguntas nós temos algumas aqui, né? Porque nós divulgamos para a equipe, para os nossos alunos, né? Posso pegar uma pergunta daquelas, né? Que talvez... Pode. Fiquem, né? Bom, quem tiver uma pergunta aí também pertinente para o momento, pode ficar à vontade, tá? Bom, eu vou fazer a primeira aqui, ó. Como ter rotinas de trabalho, se concentrar, tendo que fazer isso em meio aos problemas da casa? Eu tranco a porta, mas estou interessado em ouvir as outras ideias. Bom, eu sei quem que é a pessoa, né? É o Teacher Diego, eu vou falar. O Teacher Diego. E eu acho tão bonitinho, ele tem um bebezinho, né? Então ele tem que ir lá fazer as aulas online e se trancar no quarto e a casa correndo, né? E eu acho que tem, né, quase todo mundo aqui, né, está trabalhando home office, né? Eu me coloco também nesse mesmo lugar, né? Tá certo. A Sônia falhou ali um pouquinho, mas já voltou, né? Olha só. Sônia, vou responder, pode? Né, de trabalho e se concentrar. Tá. Olha só, eu acredito que veio algo, como eu já disse, né, muito novo. Então nós precisamos nos reinventar. E nós já temos dificuldades, enquanto ser humano, a lidar com os múltiplos papéis, né? Então nós somos profissionais, nós somos pais, nós somos amigos, nós somos estudantes, nós somos tantas coisas. Eu acredito, respondendo a essa pessoa, tá? Que a primeira coisa que você precisa é ter clareza do que você está fazendo nesse momento. Ok? Então, eu, Angelis, também estou atendendo home office, preferi continuar assim, eu já atendia antes, né? E tenho um filhinho de 8 anos, já é um mocinho, né? Ele já consegue entender. Mas eu acredito que o diálogo com as pessoas da sua família, esposa, pai, mãe, colocando aquela proteção, falando o que você está fazendo naquele momento, por quanto tempo, vai te liberar emocionalmente, senão você fica com culpa. Por exemplo, eu estou aqui, e eu poderia estar pensando, coitado do Henrico, não comeu ainda, né? Um exemplo. Mas antes de eu entrar, eu negociei, né, com o meu esposo, falei para ele que eu viria, ele achou o máximo, né? Tá? Eu tá aqui, quase que ele tá aqui do meu lado. Mas então, esse diálogo com as pessoas faz uma parte do contrato psicológico, tá, Sônia? Que é o quê? Emocionalmente, nós temos um contrato com as pessoas que convivem conosco, seja no trabalho, seja em casa, seja no círculo de amizade. Então, a gente acredita, nosso crítico aqui dentro, uma autossabotagem, que a gente sempre tem que fazer mais e vem um sentimento de culpa, ok? Então, a minha sugestão, como fazer isso? É fazer um contrato, negociar com essa pessoa, falar, olha, eu vou ficar 2 horas lá atendendo, mas depois eu que vou focar aqui em casa, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e quando você estiver no trabalho de casa, também deixar o profissional, né? Então, é uma estratégia, é fácil? Não. Mas a nossa mente, gente, é como se fosse uma musculatura. Quanto mais você vai fazendo aquele exercício, mais musculoso você vai ficando. A mente também. Então, a inteligência emocional é assim também, ok? Olha só, tem a aluna IASG aqui, o Rogério, falando, sou da aluna da Teacher Maiara, seja bem-vindo. Ai, que bacana, parabéns! Parabéns por estar aqui. Tem uma pergunta que eu acho que vai de encontro com muito que a gente está vendo nas redes sociais e nós estamos ouvindo as pessoas, né? A Rita, que está colaborando aqui, né? A Rita, nossa coordenadora pedagógica, que está na live. Deixa eu achar ela aqui.
Como lidamos com as pessoas que já acham que o ano está perdido? Como? Agora não adianta mais ou aquilo, porque nada vai voltar ou voltar como antes. Diante disso, as pessoas estão sendo pessimistas ou realistas, né? E quem pensa ao contrário delas está errado. Então ela fez aqui. Uau, adorei essa pergunta, hein? Então, assim, a gente tem ouvido isso e eu vou. E aí você, quando ouve alguma coisa, agora eu tiro por mim aqui, né? Pelas pessoas. Você ouve alguém falando alguma coisa e talvez a sua mente ela já tenha aquilo como verdade. Aí você fala, será? Você começa a pensar. Será que tá tudo perdido mesmo? Então, já que tá tudo perdido, né? Eu vou desistir de tudo. É mais ou menos isso que acontece, principalmente para as pessoas desistirem de algo, né? Desistirem de um projeto, no nosso caso, desistir do curso de inglês, né? Desistir de alguma coisa, porque tá tudo perdido. Então, até eu brinquei com você, Angelice, né? Que eu falei assim, é a palavra do momento dos dias, está tudo perdido. Então, eu acho que vai ter aí um sentimento de que está tudo perdido, né? E quando está tudo perdido, parece que a gente joga as bets, né? A gente joga as falhas, né? A gente tá tudo perdido mesmo, né? Até mesmo quando a gente está na comida, você está de dieta, você fala, eu já tá tudo perdido mesmo, eu já engordei 10 quilos, né? Isso pode entrar em várias situações e nessa nós estamos ouvindo muito isso. Isso é muito negativo, muito ruim. Ok, nossa, eu tenho tanta coisa para falar disso, acho que eu poderia falar 40 minutos disso, hein, que você trouxe. Uma das coisas, eu vou começar por uma coisa que eu nem iria falar, tá? Mas você falou da dieta agora, né? Você falou até da dieta, às vezes dá vontade de falar assim, ó, vou deixar para depois. E uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu vou fazer uma pergunta aí para vocês, ó. O que você quer ouvir das pessoas quando elas estiverem do lado de fora? Por exemplo, quando eu encontrar a Sônia e for dar um abraço nela, né? Aquele tão gostoso abraço. O que você quer que as pessoas olhem nos seus olhos e falem? Eu, Angelice, quero que as pessoas me falem assim, nossa, como você está bonita, hein? Como você persistiu na dieta, né? Então, alguns gatilhos que a gente pode ir desenvolvendo para trazer o foco, gente. Né? Não é isso que eu vou responder ainda, mas eu quero que você reflita. Nossa, como que você tá com conteúdo bacana? Nossa, como a Angelice desenvolveu um novo produto? Nossa, como o Yazid se renovou tão rápido? Né? Como, nossa, os teachers se adaptaram tão rápido, tá? Então, assim, a gente pensar sempre o que a gente quer, tá? Aquele foco final. Mas, respondendo essa pergunta, é o seguinte, pessoas pessimistas nós vamos encontrar sempre. Elas estão sempre por aí, tá? Só que nesse tempo de pandemia, parece que está mais forte. Ok? Então, quem está aqui, que já passou por uma palestra comigo, vai lembrar que eu faço um desenho, um ovo frito dentro do prato. Quem já passou por essa palestra, dá um TJ aí para eu saber que você já passou pela minha palestra. E quem não passou, depois me pergunta o que é que eu conto, tá? Mas olha só, você não consegue controlar os outros. A gente não consegue controlar o mundo. A gente só consegue controlar a nossa reação, as nossas atitudes. Né? Então, se está perdido ou não, depende mais de você do que qualquer outra coisa. Né? Depende do que você está fazendo hoje, depende do que você está pensando. Né? Ou você manda na sua mente, ou ela vai mandar em você. E isso me faz pensar, eu estava estudando a respeito de inovação, e eu estudei e li a respeito da Coca-Cola. Não sei se você sabe, mas assim, a Coca-Cola estava à beira da falência porque ela tinha sido proibida meu Deus, de comprar os xaropes de Coca, tá? De importar o xarope de Coca. Daí eles pensaram assim, meu Deus, ou a gente abre falência, ou nós vamos inventar um novo produto. Né? E eu imagino que eles estavam num labirinto também. Nossa, não tem alternativa. E o que eles decidiram, então, foi criar um produto à base de maçã, que é a nossa Fanta, gente. Que, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas é o segundo refri mais vendido. Então, quer dizer, nasceu de uma situação como essa. Nós estamos no meio de uma crise. E, segundo até a psicologia sistêmica, diz o seguinte, que toda mudança é antecedida por uma crise. Então, nosso mundo mudou, né? As formas da gente se relacionar mudou. E talvez essa pessoa que está pessimista, ela está presa ao passado, ela está presa em como o mundo era, né? Meu 2020 não acabou.
né? Eu tenho feito e tenho corrido atrás para que ele seja o melhor ano da minha vida até agora, que eu sempre falo. Vai ser fácil? Não vai. Mas eu tenho feito atitudes para isso, né? Vai ser? Não sei. Mas a única coisa que eu posso controlar são minhas atitudes. Então, o meu conselho para essa pessoa que colocou aí, né, essa dúvida, é o quê? Vamos encontrar pessoas pessimistas, mas não deixe influenciar por elas. Não perca a sua essência. Foque em você e toda situação de crise, ela vem também repleta de oportunidades. A gente não consegue ver porque a gente está no meio do furacão, mas muitas pessoas verão, né? Muitas pessoas vão tirar bons feitos disso, né? Pode falar. Ó, vou pegar um gancho aqui. Nós estamos em 33 pessoas. Nós poderíamos agora estar aí, não sei, né? Novela já faz, nem sei mais quanto tempo que eu não assisto, mas a gente poderia ter rolando a barra lá, né? Nós poderíamos estar assistindo alguma coisa que não nos agregasse, né? Como estar nessa live, nesse horário, né? Então, olha só, eu acredito muito também que quem vai estar melhor lá na frente, né? É quem soube aproveitar esse momento, né? E fazer igual a Coca-Cola fez. Né? Então, é uma para quando a gente voltar, né? Então, parabéns para você que está assistindo essa live agora, porque nós estamos aproveitando nosso tempo. Né? É isso mesmo, eu concordo, né? Eu dou um parabéns aí, sintam-se abraçados em um TJ, porque é isso, gente. Então, é uma escolha, né? Então, talvez, até brinquei essa semana, que é muito bom assistir. Eu tô assistindo vários shows. Roberto Carlos, show internacional Jack Johnson, Ivete, né? Mas e live de conteúdo? O que você está fazendo? Escolha um tema e se aprofunde, porque assim você vai sair melhor, né? E eu acho isso muito bacana. Olha só, me fizeram uma pergunta. Posso falar a pergunta que me fizeram? Tá? Eu também deixei caixinhas lá, mas eu lembro de uma só. Se alguém colocou outra e tá aqui, depois pode me mandar que eu respondo, tá? Mas uma pessoa falou assim, olha, como lidar com o vazio que tá aqui dentro do nosso coração neste momento, né? Então, o que eu preciso dizer para vocês, gente? Das pessoas que eu atendi individualmente em sessão de coaching, em processos que eu já estava fazendo, 100% das pessoas que eu atendi trouxeram alguma emoção que estava guardadinha e de repente veio à tona. Nós estávamos num mundo tão acelerado que nós não estávamos tendo contato com muitas emoções. Eu imagino que se essa pandemia não tivesse acontecido, por exemplo, muitas coisas não teria sido vivida até pelas nossas crianças. Nós temos vários pais aí, então eu vi assim, pais cozinhando, pais pegando o livro de receita, o caderno de receita lá da avó, da bisavó, se propondo. Eu tive amigas se propondo a fazer pão, bolo, que nunca tinham feito. Eu com as minhas amigas de infância, nunca, tá? Nós somos amigas desde os 9 anos, então 30 anos quase de amizade, e a gente nunca tinha feito uma oração juntas. Nós nos reunimos às 15 horas, online, ajoelhadas, até me emociono de falar isso, sabe? Porque nós nos reunimos pensando o quê? Em fazer oração para nossa cidade, que estava aquele caos. Né? Então, olha, são coisas que jamais a gente teria vivido. Então, esse vazio que você está sentindo aí, veja como uma oportunidade para você dar nome e identificar o que é isso. É uma tristeza, é um medo, é uma ansiedade, é uma preocupação. Vale lembrar que 80% das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer, né? E se eu passar fome? E se eu ficar doente? E se alguém da minha família morrer? Então, essas preocupações, elas podem nunca acontecer. Veja se você não está refém delas. Né? Aproveita essa emoção que está aí para você dar nome e buscar alternativas. Busque um profissional, busque um grupo, busque uma meditação. Nós estamos tendo aulas aí de meditação tão bacanas. Então é possível você fazer. Hoje a gente tem recursos para fazer online ou presencial, não tenha resistência, né? Algumas pessoas me procuram e falam assim, eu não consigo dormir, eu estou sentindo assim, à noite me dá falta de ar. Só que ela não busca ajuda. A hora